Bullock vive repetindo que um atacante precisa abandonar tudo que o torna comum, mas poucos personagens levam isso tão longe quanto Barou Shouei. Durante boa parte da história, ele acredita que nasceu para ser o rei. O time deve girar ao redor dele, a bola deve chegar para ele, o gol deve ser dele. Eu é que sou o rei. Só que, quando o Izagi transforma o rei em peça de apoio, o Barou encara algo pior do que perder uma partida: desaparecer dentro do sonho de outra pessoa. E naquele momento, ele faz uma escolha feia, egoísta e provavelmente necessária. Em vez de aceitar o papel de coadjuvante, decide se tornar o vilão do campo. Não porque a maldade vai salvar ele, mas porque recuperar a própria identidade era a única forma de continuar existindo, como pessoa e como jogador. Antes da gente falar sobre a grande queda, a gente precisa entender como foi construída a fundação do personagem Barou Shouei. Será muito fácil olhar pra ele no início da obra e rotular apenas como um jogador arrogante, alguém que tem um talento natural e que se acha superior aos outros desde criança. Mas a genialidade da escrita de Bullock mostra pra gente algo muito além disso. O Barou não é vaidoso, ele é metodicamente obcecado pela perfeição. Se a gente observa o comportamento dele fora do campo, a gente percebe que ele segue uma rotina quase fixa. O seu corpo não é uma boa genética, ele é uma máquina resultada de treinamento. Horas e horas de treinamento solitário e ininterrupto. O seu espaço pessoal no alojamento é perfeitamente limpo e organizado. Essa ordem externa, essa necessidade de manter cada toalha, cada parte chuteira em seu devido lugar, reflete diretamente a ordem interna do seu futebol. Para o Barou, o campo de futebol tem um sistema muito bem definido. Ele é o Sol. Todos os outros jogadores, aliados ou adversários, são apenas planetas menores que orbitam em função de alimentar ele com oportunidades. O futebol que ele pratica no começo da obra é de uma previsibilidade imensa. Ele tem um chute de longa distância impecável, e ele tem um físico avassalador capaz de derrubar alguns defensores com facilidade. E por ter essas ferramentas, ele acredita fielmente que o universo do esporte foi projetado exclusivamente para recompensá-lo. Ele não pede a bola, ele exige ela, pois na sua mente, entregar a bola para o jogador mais forte é a única coisa que faz sentido. Enquanto essa equação funcionar, a coroa permaneceu firme na sua cabeça. Opa, parando seu vídeo rapidinho, só pra dar um recadinho rápido pra vocês. Agora o nosso servidor, ele tá com um canal no Discord. Se você, por algum motivo, gosta do meu conteúdo, gosta de interagir com as pessoas pelos comentários, considere entrar nele. A gente tá sempre ativo por lá, todos os editores, o pessoal que cuida das thumbs, todo o pessoal que faz esse canal acontecer tá por lá. Então, fique à vontade pra entrar lá, sugerir ideia para próximos temas, ou apenas conversar com o pessoal aqui do canal. Você tá muito mais que convidado. E é isso, volta pra programação normal aí. Mas nenhum reinado dura pra sempre sem enfrentar uma rebelião. A grande colisão de Barou com a realidade não acontece através de uma lesão ou de um time com jogadores gigantescos. Acontece na dinâmica intensa de partidas de 3 contra 3, durante a segunda seleção do projeto do Bullock. É aqui que a fundação de tudo que ele acredita começa a cair. Barou é forçado a jogar no mesmo time que Izagi e Nagi Seishiro. Izagi é um jogador fascinante, porque o seu grande talento não é força ou velocidade, mas sim a capacidade de ler o campo, entender a mente dos jogadores e devorar as peças ao seu redor para criar o cenário perfeito. O Izagi percebe rapidamente que o Barou é teimoso demais, orgulhoso demais e inflexível demais para passar a bola, mesmo quando ele está cercado por múltiplos defensores. Qualquer pessoa normal, ao ver um companheiro de equipe se recusando a cooperar, tentaria conversar, brigar ou forçar o jogador a trabalhar com a equipe. Mas o Izagi faz algo completamente diferente e muito mais inteligente. E do ponto de vista do ego, muito mais cruel também. Ele para de esperar que o Barou vai cooperar e passa a usar o ego do rei como isca. Ele prevê os movimentos egoístas que o rei vai fazer, calcula os espaços e os pontos cegos que essa movimentação vai deixar, e usa esse exato espaço para se infiltrar e marcar o gol. Visualmente, a cena em si é um espetáculo. Pro Izagi e pro placar, aquilo foi uma vitória tática, sabe? Mas pro Barou, aquele exato segundo foi um inferno na Terra. Pela primeira vez em toda a sua vida, o rei percebeu que estava sendo usado como massa de manobra. Ele não estava no controle, ele não era mais o sol que estava iluminando o campo. Ele havia sido rebaixado apenas a um peão inútil e descartável no gol de Ryoichi Izagi. O desespero estampado na cara do Barou naquela cena é visceral. A coroa caiu e a sensação de impotência esmagou seu orgulho. Ele tá ajoelhado, caído no chão. Pensa na psicologia desse momento. Barou é colocado diante de uma encruzilhada brutal. Se ele passar a bola, se ele jogar em função do time e se dobrar a visão de jogo do Izagi, eles ganham a partida com facilidade. A lógica da situação estava ditando um caminho muito claro e pacífico. Ele só precisava aceitar e passar a bola. Se ele jogasse em função do time e dobrasse a visão do jogo do Izagi, eles vão ganhar aquela partida com muita calma. Afinal, a combinação do físico do Barou com a inteligência do Izagi era algo simples e que qualquer idiota conseguia perceber. A vitória estava garantida no momento que aqueles 3 jogadores foram escolhidos. Mas se ele fizesse isso, se ele desse esse passe, o Barou aceitaria oficialmente ser um coadjuvante. Ele estaria assinando com as próprias mãos a sentença de morte da sua identidade como protagonista da sua vida. O que se passa na cabeça do Barou não é apenas a frustração de não ser o autor do gol,
O que paralisa ele é um medo muito mais profundo, o pavor absoluto de que a sua existência naquele campo não vai fazer a menor diferença pro resultado. Se ele jogar pelo que o Izagi quer, qualquer outro jogador mediano podia estar no lugar dele. Ele deixaria de ser o Barou Shuei, o indivíduo, para ser o assistente de Yoichi Izagi. É um gatilho mental poderoso, pois conecta com os próprios medos dele. O temor de ser ofuscado, de perceber que o nosso esforço tornou apenas uma escada para o sucesso de outra pessoa. Pro rei, a proposta para esse dilema se tornou cristalina. É muito melhor ser completamente destruído, sendo ele mesmo fiel à sua natureza, do que vencer a partida sendo a sombra invisível de outro talento. Para ele, para sua sobrevivência, ser passivo nunca foi uma opção. E todo aquele flashback, aquela cena do Barou velho se aposentado, tomando uma cerveja e vendo o Izagi ganhando a Copa. Cara, tem um vídeo do Lessons from Anime que vai estar aparecendo na tela agora. Esse vídeo ilustra muito bem só aquela cena. E é um dos melhores vídeos que eu já vi que diz respeito ao Barou Shuei. Eu recomendo muito que, se você tá vendo isso daqui e entende um pouco de inglês, assista aquele vídeo. E a gente vê a forma como o Barou responde a essa crise de identidade. É uma das coisas mais fascinantes que o Blue Lock já entregou pra gente. Quando a maioria dos personagens se rende à genialidade do protagonista, o Barou ele toma a direção oposta. Se o Izagi domina a lógica, a previsão, o campo iluminado, o Barou toma a decisão de mergulhar nas sombras, no caos e na irracionalidade. Ele recusa a ordem do jogo. Ele para de jogar apenas contra a defesa adversária e passa a jogar contra o próprio time. E visualmente o anime retrata isso de forma espetacular. A aura dele tá escura, consumida por raios vermelhos, fúria e aquele rastro de morte. O Barou ele começa a invadir a linha de visão do próprio Izagi. Ele rouba a bola dos pés dos próprios companheiros. Ele abraça o movimento característico, aquela fita rápida e agressiva, sabe? Ele não mais pensa de forma previsível e calculada, mas de uma maneira completamente anárquica e bestial. Ele vai cortando direita e esquerda, atropelando quem tá na frente dele, seja amigo ou inimigo. Ao fazer isso, o Barou se torna uma anomalia viva, um vilão irracional, dentro do próprio sistema tático de todo o time que ele joga. E o resultado disso é genial. Como o Barou deixou o Izagi agir por lógica, Izagi não consegue mais calcular ele. As fórmulas que o Izagi tinha param de funcionar, porque você não pode prever ações de alguém que não segue regra alguma. Ele não sabe nem o que ele tá fazendo em muitos casos. O Barou deliberadamente está destruindo a ordem matemática do campo para se certificar de apenas uma coisa: garantir que ele ainda é a força mais destrutiva no jogo. Ele tá forçando o mundo a olhar pra ele de novo, não como um rei, mas como um tirano. A transformação de Barou Shuei do rei pro vilão é um marco na história dos animes de esporte. É crucial pra entender, essa mudança não é um ato de birra infantil, sabe, de um ego ferido, de não saber perder. Trata-se de um instinto de preservação da identidade, na forma mais crua do ser humano. Em um ecossistema hostil como o de Blue Lock, que devora impiedosamente os fracos e que força os jogadores medíocres a passarem a bola para os gênios, se adaptar muitas vezes significa desaparecer. O Barou prova pra gente que a individualidade extrema, quando abraçada, sem medo e levada às suas últimas consequências, é na verdade a única forma de não ser apagado da história. Ele não queria ser um figurante em um roteiro bem escrito. Ele preferiu rasgar o roteiro. E no fim das contas, com aquele gol roubado no meio do caos, o Barou não salvou apenas o jogo para sua equipe. O que ele realmente fez foi salvar a si mesmo de uma morte. Ele provou que, para alguns, abraçar o título de vilão é a única maneira de se manter vivo, relevante e, acima de tudo, autêntico. Mas enfim, o que eu tinha pra falar sobre o Barou era isso. De verdade, os créditos novamente ao vídeo do Lessons from Anime. Baita vídeo, baita roteiro em relação àquela cena específica do futuro do Barou. Se você gostou desse vídeo, considere se inscrever. Afinal, 80% das pessoas que assistem um vídeo no canal não são inscritos. Dá um like, se você tiver pelo celular, hype o vídeo também. E se você tiver um dinheirinho sobrando, considere virar membro. A gente tem um servidor exclusivo no Discord e os membros têm alguns benefícios lá. Então é isso, muitíssimo obrigado. A gente se vê na semana que vem. Falou. Vira membro aí, na moral, vira membro. Tá baratinho, vira membro.